Imbativelmente lucrativo, tudo bem? Retornamos aqui e vamos até o final. Olha só, tô vindo aqui exatamente para poder te convidar a conhecer como que funcionam os bastidores do empreendimento no casal. Já pensou? Você teria vontade e sinceramente traria para uma live um momento público desse aqui a sua esposa? Hein? Fala pra mim. De verdade, você teria coragem de parar num pinga-fogo desse aqui? Agora, na terça-feira, nós fomos na palestra do Caíto Maia e lá no final tinha exatamente esse momento de perguntas e respostas, aonde ele entregava o microfone para todo mundo, para com que as pessoas pudessem fazer perguntas para ele. E o que eu quero fazer aqui hoje é exatamente isso aí, tá, Hélio Fibras? Hélio Fibras, Reciclalide, Lucas Gabriel, tudo bem? É exatamente fazer com que você faça as suas perguntas para nós aqui, que somos exatamente o casal que está empreendendo juntos há 13 anos. E o Andrezão aí, ó, André Terremotos, a Priscila também empreende casal. Prende ou não prende, Priscila? E a pergunta que a gente vai responder aqui hoje, ou melhor, você vai tomar suas decisões, né? Mas a pergunta é, empreender em casal funciona? E aí eu faço a pergunta aqui pro André da Terremotos aqui. André, você aguentaria trabalhar todos os dias e depois, quando você saísse, né, do seu local de trabalho e fosse para casa, você encontrasse a mesma pessoa com quem você trabalhou o dia inteiro? E aí, sim ou não? Então, vamos lá, vamos convidar aqui a doutora Lidiane exatamente para estar juntamente. Muitas pessoas têm dentro de si aí. Olha o Fernandão aí da Bira, que privilégio imenso estar com você aqui, meu amigo. Tudo bem? O objetivo é falar a verdade. Olha aí, rapaz, olha ela aí, coisa boa. Bom dia, amor, tudo bem? Bom dia, bom dia, bom dia! Eu quero que você apresente aí para o pessoal o que que fez com que a gente viesse a chegar e trabalhar junto, né? Eu quero exatamente entender isso e te ouvir para passar para o pessoal que muitas pessoas provavelmente não sabem nem imaginam. Talvez quem seja a Lidiane, né? Que está sempre comigo, está nas viagens, está nas palestras, mas o que fez com que nós viéssemos a trabalhar juntos aí? Conta pra gente. Então vamos lá, tá falhando um pouquinho para mim, não sei se está falhando também para o restante. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo. Então, mais uma vez, como sempre, desafiada pelo meu digníssimo esposo, estou vencendo, né, cada dia meus desafios, que são excelentes, que têm me feito crescer cada dia. E quero sim poder contribuir com, né, com quem estiver nos assistindo aqui. O que que fez a gente vir trabalhar juntos, né? Na verdade, para mim, eu vejo como um benefício muito grande, né? Para mim, eu vejo como um privilégio muito grande poder trabalhar com meu esposo. E eu vejo assim, por que não somar forças para quem tem os mesmos objetivos, né? Eu acho que ninguém tem maiores objetivos em comum como o casal. Então, o primeiro ponto que eu vejo são somar forças mesmo. Foi o que me fez tomar a iniciativa da gente poder começar a trabalhar juntos. Legal. Então, ó, a primeira coisa que eu quero para organizar a live aqui, tá? Você que está conosco, no canto inferior direito aqui da tela, você tem um avião que você vai distribuir para o máximo de casais que hoje vivem desafios ou então que estão na dúvida se irão ou não irão participar desse momento de empreender junto. O outro ponto é o quê? No canto inferior direito também você tem uma caixinha de perguntas aí, onde eu quero que você organize cada uma das suas perguntas que você venha fazer para nós, queremos responder juntos, tá? E aí o grande ponto que eu quero trazer aqui para a gente é assim, em primeiro lugar, quais são, né, de repente, se forem mais de um, os maiores desafios, Lidiane, na hora de empreender em casal? O que que você entende, o que que você identifica que são os maiores desafios na hora de empreender em casal? Os maiores desafios iniciais, né? Eu acho que quando você vai iniciar aí um trabalho em comum aí com o seu caso, com a sua esposa, é a divisão de tarefas e os acordos, né? Que isso tem que ser muito bem definidos. Esses foram um dos nossos primeiros desafios, que graças a Deus hoje isso é muito bem definido. Então hoje a gente já colhe os frutos disso, né? Mas os maiores desafios foram a falta de acordo inicial mesmo e a falta de divisão de tarefas. Então a pergunta que agora é o seguinte, já que o problema é a falta de acordo e isso pode desmotivar muitos casais que estão junto conosco, a pergunta que eu quero fazer é exatamente essa.
o que define, já que você está dizendo que a divisão de tarefas é um dos itens que é a solução, o que fez você decidir pela sua função hoje na empresa e qual função é? Explica para o pessoal aí para saber o que fez com que você decidisse fazer o que você faz hoje na empresa. Eu acredito que você tem que identificar o que você é melhor, né? Então, hoje eu fico responsável pelo setor financeiro, fico responsável por acompanhar o setor de documentação, pelo setor de seguro também. E para mim é o que eu me identifico melhor. Eu acho que o que eu gosto mais, eu vou conseguir me doar mais e fazer melhor. Então, essas são as minhas tarefas hoje. Fala a sua? Então conseguiu entender aí, todo mundo? Primeira coisa, você vai pelas habilidades mesmo de cada um no casal. Então, assim, na hora que vão colocar, né, se você for trabalhar com vendas, querendo ou não, hoje eu sou o treinador e conforme você está vendo aqui embaixo, o que está escrito ali é exatamente, você que é vendedor e quer ser treinado por mim e entender toda uma metodologia que fez com que nós, há 13 anos atrás, estivéssemos lá na sala de casa e hoje estivesse com uma loja de 3.200 metros quadrados e sendo referência da região, é só você digitar imbatível. E você, dono de loja, que quiser inclusive aprender e entender como equilibrar as funções e divisão de tarefas na sua empresa, é só você digitar lucro, que no sábado vai ter um treinamento diretamente comigo e vai ser uma alegria imensa ter você lá juntamente conosco, ok? Então, ó, o ponto que a Lidiane está passando aqui é mais sobre consciência. Concorda comigo? Você tem certeza e segurança no que você é bom? E você sabe também aquilo que te falta e que você poderia ser melhor? Porque se você tem o equilíbrio dessas duas coisas, você vai ter uma pessoa do seu lado que vai exatamente complementar o seu perfil naquilo que você não pode fazer com tanta excelência. É mais ou menos assim que funciona, Lidiane? Isso aí, exatamente. É o que eu falo de somar forças, né? Eu faço o que eu sou melhor e o que eu realmente não sei, eu procuro aprender e aprimoro. E de tarefas bem divididas e somando forças. É isso aí. Então, ó, grava isso aqui para todo mundo perceber. Quando você vai montar um time, é da mesma maneira. E outra coisa que todo mundo tem que entender, que às vezes tem dificuldade, é que a forma qual você deve conversar com o outro, vamos dizer assim, na hora de fazer as tarefas e cobrar, você tem que pensar que é um profissional que está ali com alta performance. Então, na hora da divisão de tarefas, você, da mesma forma que você cobra um colaborador que está lá dentro da sua empresa, você também deve cobrar e participar das atividades verificando alta performance. Porque se você não estiver disposto a aguentar a cobrança, a hora que as pessoas pedem o resultado, a hora que as pessoas solicitam o qual você demonstre e prove o quanto você consegue fazer e realizar alguma coisa, esse momento ele pode ser exatamente o divisor. Por quê? Querendo ou não, as coisas afetam, Lidiane. Mata uma dúvida aqui. Quando a loja vai muito bem, você fica mais feliz e melhor no casamento? E quando a loja... Como é que funciona isso? Me explica. Já que está tudo junto, né? O local de trabalho e a casa, o quanto que o trabalho influencia no relacionamento do casal? Conta pra gente. O lado positivo é que, lógico, né? Quando tá vendendo muito, quando tá indo tudo muito bem, a gente comemora junto e isso influencia bastante. Mas também a gente tem que ter uma sinal muito grande, que quando vem os desafios também, aí que a gente fala que a gente tem que estar mais unido ainda, né? Para que a gente possa superá-los juntos. Então, isso que eu falo, isso realmente é maturidade, isso realmente é consciência, porque existe um processo, né? O momento que nós estamos hoje não foi o momento no qual nós começamos, né? Então, nós vivemos nossos desafios, teve um momento, sim, lá atrás, né, que influenciaram, né, lógico, o resultado negativo influenciou na nossa vida, mas hoje, volto a falar, consciência e maturidade, né, e tudo isso, né, todo aprendizado que nós tivemos e que a gente aplica, né, que a gente costuma dizer que conhecimento sem aplicação é a mesma coisa que nada, e a gente se policia bastante, a gente se cobra bastante para poder estar aplicando, e isso ajuda muito no nosso dia a dia, né, nos nossos resultados, na nossa convivência. Legal. Uma coisa da divisão de tarefas que eu não... Uma coisa da divisão de tarefas que eu não fiz, que eu não coloquei, foi a apresentação de relatórios, né? Na verdade, eu sou financeiro, né? Uma das minhas áreas que eu acompanho é o financeiro,
e eu tenho que apresentar o relatório tanto para o meu esposo, porque ele tem que entender, ele tem que saber como que está, o que ele pode fazer e por que, né, nós estaríamos tomando a decisão baseada no nosso financeiro, e para o time, né, eu faço também a reunião de resultado, o qual eu também dou satisfação para um time. A gente tem uma cultura muito forte na nossa empresa, que eu acho que é super válida para quem trabalha, independente se é em casal, em família, ou não, é ter uma cultura forte, né? Então, a nossa empresa, os nossos colaboradores nos cobram dos nossos resultados. Então, das nossas obrigações, da mesma forma que que eles também são cobrados, né? A gente ia E uma das coisas que a gente vai observar aqui é exatamente isso. Eu fico pensando que às vezes as pessoas buscam e colocam, vamos colocar assim, a esposa para trabalhar junto, o filho para poder trabalhar junto, a filha, sobrinhos, né, amigos, pessoas próximas, com a crença de que o primeiro objetivo fundamental do empreendedor é não ser roubado. Então, o que eu quero trazer para você aqui é algo que eu ouvi do Carlos Wizard, eu achei bem interessante. Ele falou que todas as noites, quando ele encosta a cabeça dele no travesseiro, a certeza que ele tem com os milhares de funcionários que ele tem é que de alguma maneira ele está sendo roubado. Ou no tempo, ou de alguma outra forma. Só que no final das contas, os pontos positivos do seu time e a qualidade dele tem que compensar as falhas daqueles que, por enquanto, estão no time. Porque quem não dá resultado, infelizmente, passa a não fazer mais parte da empresa. E aí o grande passo que eu quero trazer aqui para todo mundo entender, é o quê? Você não deve selecionar pessoas próximas simplesmente porque elas são próximas e elas vão ser honestas com você e não vão te passar para trás. As pessoas devem ter habilidade e qualidade para ficarem ali dentro. Então, assim, uma coisa é você ter alguém como herdeiro junto com você, né? A sua esposa, o seu filho, os seus filhos, é uma coisa. Outra coisa é eles terem realmente um valor o qual vale a pena suceder a empresa e estar lá dentro. Então, amizade também é uma coisa que eu já vivi. Lá atrás eu gostava e procurava profissionais que fossem parecidos comigo, que fossem meus amigos, e todas as vezes que eu colocava para trabalhar, embolava, porque ele não estava ali pelo motivo correto, que é gerar resultado. Então, exatamente por isso, dentro da M2L, que é a nossa mentoria para donos de loja, e que você pode clicar aqui agora, um dos pontos é exatamente sobre isso, gestão de pessoas. Se você não estiver colocando as pessoas certas nos lugares certos, isso vai ser fatal para o seu negócio. Só que como fazer isso? Eu consigo te passar e te orientar. Então, assim, eu já tive pessoas muito próximas da empresa e já tive pessoas próximas que deram resultados positivos e já tive pessoas próximas que deram resultados negativos. Então, no final das contas, é você avaliar a pessoa pela competência e não simplesmente pela proximidade com você. O que você acredita, Lidiane, que podem ser pontos os quais você avalie que um cônjuge não deva trabalhar com o outro? O que você acredita que deve ser um sinal de que o melhor para eles não é trabalhar juntos? O que você acredita que pode ser? Então, se tratando de relacionamento, eu inicio com a confiança, né? Porque, assim, existem relacionamentos lá dentro, né? Assim, com pessoas o tempo todo. Tem a área da finança também. Então, assim, eu acho que se não houver primeira coisa, a confiança, eu acho que é até difícil de conviver junto. Eu acho que eu não conseguiria nem conviver juntos, né? Então, hoje que eu vejo que é um dos pontos, dos pilares primordial é a confiança que nós temos em ambos, né? Tanto em qualquer pilar, né, da nossa vida. Então, acho que esse é o primeiro fator. Fora isso, a pergunta foi? Repete para mim. A pergunta foi exatamente sobre o que faz que você observa num casal que ele não deva empreender junto. Falta de confiança, olha, eu não consigo ver mais nada, porque eu vejo muito benefício, né? Então, para mim, volto a falar, é um privilégio, eu só consigo ver benefício. E para mim, se não tiver confiança, seria o único ponto que não deveria ter um acordo, deveria ter um trabalho diário juntos, um trabalho em comum. Não consigo ver outro ponto. Eu só vejo benefício. Confiança, acabou a confiança, não tem nem razão para ser sócio, é isso? Nem dividiu, né? Nem tem um relacionamento, né? Porque, caraca, isso pra mim é a base de tudo. Eu não consigo ver sem isso muito bem definido indo para os próximos passos. Então, ó, só para todo mundo perceber, se vocês forem notar, todo tipo de treinamento, todo tipo de acompanhamento sobre vendas, sobre como você vender uma empresa, por que você contrata o seu advogado,
todos os itens na base de uma relação humana são baseados em confiança. Então, assim, na hora que você vai vender, se você não for uma pessoa que demonstre e passe confiança, as pessoas não irão comprar de você. Se você é um médico, né, para você se tornar renomado amanhã ou algum dia, uma das coisas que tem que acontecer é você construir confiança na situação de que você já curou diversas pessoas. Isso vai trazer autoridade sobre o assunto. Então, você nota que no casal não é diferente. Só que existem diversas pessoas que vivem e permanecem convivendo uma relação horrorosa e ficam sem resolver isso. Então, assim, o que eu quero trazer aqui é uma consciência a qual muitas pessoas às vezes não têm. O seu relacionamento às vezes já acabou tem tempo, e eu não estou aqui forçando e levando ninguém a terminar e encerrar relacionamento, pelo amor de Deus, mas onde eu quero chegar é o quê? Peça ajuda. Se você não está vivendo o melhor do seu casamento, se você não está vivendo algo que realmente seja significativo para você, peça ajuda. Se tem itens que te incomodam e você não soluciona, ninguém é perfeito. A gente sabe disso. Porém, tem um limite do incômodo. Tem o quanto você pode chegar. E algo que eu pratiquei muito tempo lá atrás, durante muitos anos, era exatamente a ausência de conflito. Que eu brigo com isso até hoje. Então, às vezes, para você... não vou falar não, cara. Porque aí se eu falar, isso vai gerar uma série de problemas. Só que qual que é o certo? É que se você for juntando os problemas e for colocando eles na sua mochila, daqui a pouco fica insuportável. Então, às vezes, você tem até o desejo e a vontade de empreender com alguém. Só que você já está convivendo mal diante da sua falta de habilidade de solucionar e resolver a vida com conversas difíceis. Então, o que eu quero trazer aqui é exatamente isso. Qual conversa que você gostaria de ter hoje com seu cônjuge que você não tem? Quais são os assuntos que você gostaria de comentar com ele, sobre ele, que te incomodam e que você e que você não comenta, né? Então, às vezes, tem um relacionamento muito bom externamente e tem um relacionamento ruim dentro de casa, porque com as pessoas de fora você resolve suas tretas e com as pessoas de dentro você não resolve. Faz sentido o que eu estou falando, amor? Sim, total, total. Graças a Deus a gente consegue, mesmo, né, assim, alguns desafios a gente consegue, aquilo que você falou, né? A gente costuma dizer assim, você está precisando de você está precisando de um conselho, de sua vida espiritual, vamos dizer assim, na sua vida religiosa, você pede para quem? Você pede para um especialista, né? Você pede para o pastor da sua igreja. Você está precisando de qualquer auxílio, você peça para a pessoa que é especialista, né? Então, realmente, se precisa de ajuda no casamento, para empreender ou no dia a dia, a gente busca ajuda, né? Na verdade, a gente busca ajuda também. E para poder esperar, e graças a Deus, a gente tem conseguido bastante superar tudo. O Daniel está comentando com a gente aqui, ó, é preciso muito altruísmo, é isso aí. Só que uma das coisas que acontece é o seguinte, eu lá atrás, eu tinha a crença total que para você resolver sua vida financeira, para você caminhar, você tinha que resolver sua vida pessoal. Só que isso para mim era o quê? A vida conjugal, na verdade, né? Era a hora a qual você conseguia, de alguma maneira, você estar com uma pessoa que você confiava, igual a Lidiane colocou muito bem. Mas, na verdade, depois de muito tempo, depois de muito estudar e muito aprender e conviver comigo, e entender tudo aquilo que me fez bem, sabe o que eu percebi? A verdade mesmo, é que você tem que se resolver. Ou seja, o quanto mais você está ciente de quem você é, do que você gosta, você vai saber que existem coisas em você que você tem uma preferência natural por aquilo. E a outra pessoa vai tomar a decisão de conviver ou não com isso. Por quê? Se você o tempo todo deixar de ser você, a longo prazo isso não vai ter o resultado que você busca. Não vai ser uma relação prazerosa, né? Então, eu acho muito bonitinho quando o pessoal fala que os opostos se atraem, né? Mas para mim isso aí é conversa de bêbado. Porque, na prática, eu não consigo enxergar uma pessoa que odeia um funk casado com uma funkeira. O que você acha, Lidiane, dessa solução que o pessoal dá aí? Procura uma pessoa diferente de você, que aí você vai se apaixonar por ela. É assim mesmo, no dia a dia? A gente é muito diferente? Fala pra gente, pra todo mundo saber aí. Esse é um dos frutos que a gente colhe aí, né? Um dos benefícios que a gente tem aí, que a gente colhe os frutos, é de sermos muito parecidos, né? Eu brinco que a minha irmã, final de semana, eu e o Luiz, nós somos muito agitados, né? Então, a gente leva isso pro trabalho, a gente leva isso pro dia a dia. Então, eu brinco com a minha irmã, fica assim, poxa, final de semana você não deita, você não dorme, você não descansa. Eu falei, não consigo. E o lado positivo é que nós somos super parecidos nisso. Então, a gente está sempre fazendo algo, né?
Acho que é isso. Se os opostos, acho que quanto mais parecido, melhor, sem dúvida. É isso aí, porque o dia a dia é mais prazeroso, né? Já pensou? Uma pessoa que ama viajar e a outra não gosta. Aí um quer ouvir um jazz, um blues bem tocado, a outra tá doida para subir lá, ter um baile na favela, né? Então, eu acho que são coisas que acabam distanciando demais e, no final das contas, é sobre o quanto mais você tem certeza e segurança do que você pertence e da sua identidade, mais a sua vida vai simplesmente fluindo. Eu acho interessante que eu noto muitas pessoas colocando, trabalhando e distribuindo aí mentorias, treinamentos e tudo, e só que eu não consigo enxergar o compromisso que existe com a pessoa pensar num modelo de negócio que não esteja pautado em simplesmente lucrar, mas sim no outro. Então acho que o casamento é do mesmo jeito. Por exemplo, eu só soltei a M2L agora, apesar de ter anos de treinamento já com meu time, com tudo, porque agora eu consegui encontrar o modelo e a forma que eu consigo transformar o outro. Então, comigo, com a Lidiane, ela acabou, eu fico muito feliz, né, dela ter, entre aspas, apostado na gente, porque nós dois evoluímos muito juntos, isso foi muito legal, é um dos pontos mais positivos, assim, que eu tenho para comemorar juntamente com ela, que é essa abertura para poder aprender e entender melhor sobre cada um de nós dois. Então, assim, porque no final das contas, se você for só focar em dinheiro, e você tem que pensar a razão a qual você está junto da outra pessoa. Tem muita gente que está casado por negócio, tem muita gente que está fazendo, vamos dizer assim, do seu relacionamento, do seu casamento, um trampolim, né? A gente nota aí os famosos que se dizem tão, vamos colocar assim, né, espirituais, pessoas tão bonitas, tão boas, e aí quando gera uma separação, casa com uma pessoa completamente depravada, né? Então você fica naquela assim, e aí, quem que na verdade ela é? Será que na hora que você está sozinho, você agiria da mesma forma qual você está com sua esposa? O quão ciente você está das suas habilidades, né? Então, estou fazendo todas essas reflexões aqui, porque é o que eu realmente vivo com ela e que eu gostaria que você também vivesse. Você que está aqui conosco, deixa a sua pergunta no canto inferior direito da tela aí, colocando para a gente organizar sobre a sua pergunta no empreendimento com um casal. Porque, assim, desde quando eu tomei a decisão e a clareza que, ao invés de ser um negócio, é o quanto eu sou capaz de transformá-la também, de poder fazê-la evoluir, do quanto que ela vai ganhar juntamente comigo, do quanto que eu estou ganhando estando junto com ela, isso transformou tudo. Porque se você fizer do seu casamento simplesmente um negócio pensando no seu retorno, babou. Então, a M2L, tanto quanto a mentoria dos vendedores imbatíveis, ela nasceu exatamente na preocupação em conseguir transformar o outro. E querendo ou não, quando eu tenho um mentorado, ele tem que ser selecionado exatamente porque eu vou, entre aspas, casar com ele por aquele período e isso vai se renovar. Então, a pergunta que eu quero fazer aqui é exatamente essa. Você já pensou alguma vez, Lidiane, renovar os seus votos de casamento comigo? Conta pra gente aqui que agora eu tô curioso, né? Na mentoria chega um período, igual na M2L, são 6 meses, né? E nós temos mentorados aí que desde o início da mentoria está conosco até o 3º ciclo e vai renovar agora para o 4º, ou seja, vai dar 2 anos de mentoria juntamente comigo. Agora eu te pergunto, depois de 13 anos, você renovaria o casamento, seu relacionamento aí com o seu cônjuge? Conta pra gente. Não só renovaria, quanto isso vai acontecer. Está nos nossos planos, vai acontecer sem dúvida. Você está falando, e eu estou pensando aqui, né? O fato de você ter um time fraco, então a gente diz que é um líder fraco, né? E o quanto você lidera, né? Tanto na nossa casa quanto na nossa empresa. Então, assim, eu sou uma pessoa que foi um desafio, com certeza, né? Nesse tempo que a gente está junto aí para poder. Eu sempre tomei à frente de muita coisa, né? Eu repliquei muito o padrão da minha mãe. Então, minha mãe, assim, não era tão. Eu fico meio de falar submissa, porque cada um pode interpretar a submissão de uma forma diferente, né? Não. Mas eu demorei muito, ceder muitas coisas, né? Então, hoje eu vejo assim, o quanto um líder forte, né? Que no caso, eu acho que nada mais justo ser o marido, né? Que o Luiz lidera a nossa casa, lidera, né, nossos filhos, lidera a nossa empresa. E eu entendo totalmente isso e eu vejo assim, como que isso é tão positivo, né? No nosso dia a dia. E quanto a renovar os votos, sem dúvida, vamos renovar, sem dúvida. É isso aí. Então, ó, comemore as suas vitórias. E mulheres que estão aqui com a gente agora,
uma coisa que às vezes a gente, igual ela está comentando aí sobre a questão da submissão, é muito simples, né? Na hora que você realmente se entregar e você tiver decidida que você está com essa pessoa, se entrega. Sabe por quê? Mas não é se entregar de ser imprudente ou inconsequente, não. É se entregar no sentido de que, pô, eu tô com ele e isso não vai acabar. Então, assim, quantas vezes você já esteve no seu relacionamento pensando o tempo todo que hoje poderia ser o último dia? Se isso tem ocorrido, resolva os problemas. Agora, se você está com a pessoa e às vezes sempre está com o pé atrás ou está se segurando, o que eu quero trazer aqui para você é o quê? Cara, pensa da seguinte forma, imagina que se você tivesse hoje, né, vamos colocar assim, ter um relacionamento, igual eu brinco com a Lidiane, né? Falei, ó, tava todo mundo vivo aí. Brad Pitt, Tom Cruise, Paulo Zulu, sei lá quem que vocês acham bonito aí, tá todo mundo vivo. Resolveu casar comigo, agora aguenta. Então, assim, o sentido disso é o quê? Na hora que você toma uma decisão e na hora que você cria um compromisso, essa mensagem ela tem que ser maior do que você mesmo. Apesar de você, você vai continuar agindo certo. Mesmo que você tenha todos os desejos para gerar algo ou ter vontade de fazer algo errado. Mas o compromisso é que vai sustentar e vai fortalecer sempre a sua relação. Agora, existe meia aliança? Olha só para vocês verem aqui, né? Existe meia aliança? Ou você está ou você não está. Não existe meio termo. É o tal do plano então, B, existem muitas pessoas. Tem muita gente que está num relacionamento e pensando assim, deixa eu ver aqui quem que vai escapar, né? Tem um filme que eu vi, que inclusive é muito engraçado, né? Que é Eu Queria Ter Sua Vida, né? Eu acho que esse é o nome do filme. Onde lá tem um cara solteiro e um cara casado. E aí chega um momento que ele fala assim, cara, essa que é a mulher do seu... O solteiro vira pro casado, né? Essa é a sua mulher, a primeira mulher da fila do câncer, né? Aí todo mundo fica assim, primeira mulher da fila do câncer? Como assim? Não, porque vai que sua mulher morre. Você vai ter que escolher alguém para você casar. Quem que vai ser essa mulher? Então, olha que loucura, né? Um solteiro promíscuo, ele, na hora que trocou de lugar com o casado, a primeira coisa que veio na cabeça dele é quem seria o próximo cônjuge. E o casado falou assim, cara, como assim? Então, você não tem que pensar na próxima. A próxima, imagina que ela realmente não existe. E na prática não tem sentido você gastar energia com isso. Então, assim, se entregue no relacionamento. Viva algo com plenitude. Porque, no final das contas, os seus desafios serão ainda maiores se você não estiver unido com essa pessoa. Faz sentido o que eu estou falando, amor? Ou eu estou falando besteira? Não, faz total sentido, sem dúvida. O que eu queria acrescentar aqui também, que eu acredito que seja um desafio, e que foi, né, e que de vez em quando a gente se esbarra nele no dia a dia, é a separação da vida pessoal do trabalho, né? Isso é algo que eu acredito que muitas pessoas gostariam de ouvir aí, então eu vou compartilhar um pouquinho com vocês sobre isso. Hoje nós temos a gente preza por um equilíbrio dos nossos pilares, né? A gente fala que a gente assim, tem uma vida muito regrada, né? A gente vai na academia, a gente não negligencia nada disso. Na academia, aí cada um tem suas prioridades do dia, seus afazeres. À noite, geralmente a gente tem um compromisso com a igreja. Final de semana já tem o dia da sogra, né? Da mãe do Luiz e da minha mãe. E tem os passeios, né? Então, isso é algo que eu sempre lutei, porque o Luiz ele é viciado em trabalho, isso é fato. Então, eu brinco, né? Eu falo, nossa, Luiz, você não conseguiu falar com o Luiz? Você não ligou, porque ele dorme com o celular debaixo do travesseiro, não tem como. E ele atende, ele ama o que faz, ele faz aquilo o tempo integral, se deixar. Então, isso é um dos acordos que a gente sempre se esbarra. Eu vejo que o Luiz se esforça muito para poder ceder, né? Para poder equilibrar isso, para que a gente possa viver melhor, né? Então, o celular, né? Hoje eu vejo que eu já abri muitas... Tem dia da sogra, Daniel. Hoje eu vejo que eu já me adaptei e eu sei os benefícios disso, né? Então, às vezes, ele ainda consegue, ele ainda responde, ele ainda trabalha fora do horário de trabalho, mas eu vejo o quanto que, assim, eu programo as viagens, ele não tá nem aí para viagem, tá nem aí para sair, ele quer estudar e trabalhar. Então, eu programo o momento com os nossos filhos, eu programo o nosso momento de viagem, e eu vejo que o quanto ele se esforça para poder fazer isso, para que a gente possa ficar equilibrado. Então, assim, existe a separação, existe a exceção, né? Vai ter exceções, vai ter uma hora que ele vai trabalhar e não tem um motivo para que não faça, e eu vou acabar vendo o que eu posso fazer, então, para que ele possa
né, cumprir esse objetivo dele aí. Então, assim, é ceder, é ceder. A gente brinca que quem cede é o mais forte, né? Então, assim, é algo que a gente tem se desenvolvido a cada dia, tem cedido a cada dia, e cada dia que passa a gente tem se aprimorado mais em viver melhor com os nossos compromissos e separando de uma forma que fica justa e boa para ambos. É isso. E o mais legal do que o Daniel tá rindo aí do dia da Dia da sogra, sogra. mas a Tem dia verdade é da que sogra. o dia da sogra, ele existe, e te digo mais, foi imposto por mim. Verdade. Eu que, eu que forcei para falar assim, a forma que eu vejo, né? Eu acho que a gente tem uma dificuldade, a gente não, né? Algumas pessoas têm uma dificuldade muito grande aí, exatamente de reconectar com seus pais em si, de ter relacionamento, de acompanhar. E querendo ou não, quando as pessoas chegam numa idade avançada, entre aspas, elas ficam menos interessantes, vamos colocar assim, né? Então, o que eu faço para poder que todos os meus pilares sejam contemplados durante a semana? Eu coloco a data para cada um deles. Então, ontem eu estava numa conversa com alguns executivos, eu achei interessante, que aí eu perguntei exatamente sobre isso, né? Sobre a questão da agenda. Se o pessoal tinha agenda fixa. E no mínimo que eles colocavam era que 2 dias tinham agendas fixas de reuniões. E teve um que falou, não tem agenda fixa. Só que qual que é o perigo de você não ter agenda fixa? É você nunca retornar para encontrar com a sua mãe, com a sua sogra, com o seu pai. Você nunca tem um dia para ele. O dia da avó, sei lá, para quem que for, você nunca vai ter esse dia. Só que isso gera prejuízos absurdos. Por quê? Se você ficar envolvido somente na rotina, daqui a pouco você se sente esgotado. Então, esses momentos que parecem não ser tão estratégicos assim, na verdade são. Tem vezes que eu paro para conversar com a minha mãe que ela lembra de coisas que ela nunca me contou. Olha que loucura, né? Então, assim, sempre que eu vou lá, é uma novidade, é a visão dela de anos atrás sobre momentos que estão acontecendo agora, e a opinião dela importa muito. Então, esses dias a gente estava com o Ícaro Miguel, né? Que o cara é campeão, tricampeão mundial de Taekwondo. Uma das coisas que ele falou foi o seguinte, que lá atrás ele tinha que tomar uma decisão entre perder a visão e ser o campeão. Sabe quem que falou para ele perder a visão e permanecer sendo campeão? Foi exatamente o pai dele. E ele já era um homem, vamos colocar assim, né? Tinha 18, sei lá, 20 anos. E aí eu digo para você aqui, qual foi a última vez que você dividiu as suas dores? Chegou lá na sua mãe, conversou, comentou, ou simplesmente foi para curtir e comemorar? Então, crie esses momentos, crie esses pontos. Porque amanhã, na hora que essas pessoas se forem, que você ama tanto, você vai poder dizer que não se arrependeu. Que você fez o seu melhor por ela e o tempo que você tinha disponível, você estava lá. Então, eu noto que as pessoas se arrependem muito daquilo que elas não fazem. Só que elas não colocam na agenda hoje para fazer. E amanhã não se arrepender. Então não tem nada pior do que uma vida de arrependimentos. Estou falando bobagem, amor? Não, e outra coisa, é a gente aprender a tirar valor das histórias antigas deles, né? Então acho legal que a gente vai na casa da tia do Luiz, né, que é a mãe dele de criação, e ela conta algumas histórias, até a amiga dela, bem senhorinha mesmo, né? Ela conta umas histórias lá de trás, e a gente acaba tirando valor, né? Então, assim, a gente que tem que ter a capacidade de tirar valor realmente das histórias dele. Com certeza vai aplicar pra gente de alguma forma, ter alguma aplicação positiva pra gente de alguma forma. O que a gente deveria fazer, o que a gente não deveria fazer. E é interessante, sem dúvida é interessante. É isso aí. Então, ó, como a gente está vendo aqui, a gente está chegando no nosso horário aí, que normalmente a gente conclui a nossa live, são as 8h30. Eu estou observando aqui que não tem nenhuma pergunta, mas, independente disso, eu e minha esposa estamos dispostos e prontos aqui para poder servir a cada um de vocês para tirar essas dúvidas. E, claro, né, vir aqui para dar as minhas considerações finais, vale a pena empreender em casal, sim. Principalmente porque você se fortalece e identifica de uma forma muito simples. Você vai deixar claro para o outro que ele tem que entender e tem que perceber o quanto que o que acontece no trabalho vai gerar frutos para os dois. Então, se os dois estiverem unidos no mesmo propósito, ou seja, né, igual a minha divisão com a Lidiane, eu fico com marketing, eu fico com vendas, eu fico com compras, eu participo de muita parte relacionada à estratégia, e aí a Lidiane fica com outros pontos, os quais me dão liberdade para dar mais atenção para aquilo. Então, se eu tivesse que fazer tudo, meu tempo estaria muito fracionado. Pegaram?
Então, assim, grava isso e entende e aplica de uma vez por todas. Tô com medo da pergunta Oi? do Daniel. Ele falou, Ah, eu tenho uma pergunta, tô com medo da pergunta do Daniel. O que ele colocou ah. aí? Como vocês conseguem desligar do expediente e dos problemas da empresa quando estão em casa? Cara, a gente vive ocupado, a gente vive produzindo, a gente vive ocupado com alguma coisa. Eu acho que a gente a gente desliga mudando os pilares, os assuntos. Só para você ter uma noção, a gente 6 horas a gente, né, para de trabalhar, aí a gente vai para um restaurante e depois ou a gente tem um compromisso na igreja, ou a gente tem um curso, ou a gente tem um teatro para ir, ou a gente está com nossos filhos, até mesmo jogando joguinho com os nossos filhos. Então a gente está sempre fazendo algo. Quando a gente para de fazer algo, a gente está dormindo. Então, assim, acho que não tem tempo mais para nada. Eu acho que nem se a gente quiser. É o que eu costumo dizer, né? O tempo ocioso, né, eu não acho que é bom, até porque né, até se você ficar o tempo ocioso olhando a internet, Instagram, essas coisas, não acho positivo, né? Então a gente não tem tempo para mais nada. A gente trabalha, tem muito compromisso na igreja, a gente tem bastante compromisso na igreja, final de semana também. Então, acho que é o comprometimento com coisas positivas e coisas boas fazem com que a gente consiga separar esse expediente. Bom, minha opinião. O que você diz aí? Então, Daniel, só para você entender, dentro do que a Lidiane está dizendo é o seguinte, não é que você desliga, é que Não. você liga em outra coisa. É, Entendeu? desligar Então, acho que é vamos dizer impossível, assim, né? Assim, a não comentar a nada. loja fechou. Eu sou muito assim, ó. A loja fechou. Eu falo com a Lidiane o seguinte, problema sem solução, solucionado está. Então, pô, que horas são? 6 da tarde. Ah, o cara quer que busque o carro agora em São Paulo. A concessionária está aberta? Não. Então, tipo assim, acabou. Você vai mandar uma mensagem pro motorista, o motorista vai definir o horário. Poxa, mas o cliente vai ficar chateado que atrasou. Amigo, não tem o que fazer. Amanhã o carro vai chegar, amanhã eu vou explicar, falar a verdade do que aconteceu. Estou dando um exemplo aqui atípico, tá? Só para vocês terem ideia. Eu durmo bem. Ah, pô, Luiz, você dorme bem, você não fica preocupado. Não muda a sua vida, a ansiedade e a preocupação que você tem para resolver os seus problemas. Muda o que você pode fazer. Se a loja fechou, se a concessionária fechou, se o motorista não tem como ir para lá, acabou. Acabou. Aí tem concessionária, por exemplo, que só pode buscar o carro depois de 2 da tarde. Cara, eu tenho milhares de motoristas em São Paulo. Amanhã eu vou conseguir o motorista e vou pedir para ir lá. Simples, até se for sair de Volta Redonda vai dar tempo de buscar. Então o que eu quero chegar e trazer muito é isso. São as caixas que você abre, né? São as tomadas às quais você pluga e você conecta. Pegou? Então, assim, você está conectado aqui, você vai fazer uma meditação ativa, que é a forma que eu digo. Por exemplo, eu gosto muito de jogar bola, né? Então aquilo ali me distrai, porque, querendo ou não, cada time de futebol para mim é uma empresa, e eu sempre gosto de liderar e gosto de acompanhar o time, então eu oriento, eu faço tudo aquilo. Só que eu estou fazendo nada? Não. Eu estou fazendo algo que, pô, Luiz, mas você ainda pensou na empresa de novo? Mas eu estou sendo e agindo de acordo com quem eu naturalmente amo ser. Pegou? Então eu desconecto da empresa e conecto na bola. Então como que eu aplico os princípios que eu aprendi a minha vida inteira no meu futebol, no meu esporte, no meu descanso? Pegou? Então quando eu vou, um exemplo, desconectei. Aí eu vou para onde? Para a escola dominical, por exemplo, para ser professor lá, né? Aí conectei de novo. O que eu tenho que fazer? Trago todas as minhas habilidades de ensinamento, de conhecimento, de oratória, de tudo isso, e eu aplico no domingo na igreja juntamente com os meus alunos. Então, assim, não é que você desliga, né? É que, na verdade, você permanece ligado. E conforme a Lidiane colocou muito bem aqui, nos pontos e entupa a sua agenda com itens positivos, que valem a pena ser feitos e que dão prazer, e claro, né? Que geram resultados e te alimenta para você ser uma pessoa melhor. Muito cuidado com o que você faz com o seu tempo, porque, sinceramente, você não sabe quanto você tem. Você não sabe. Vocês acreditam que o cara que era bilionário, que entrou lá no submarino, ele não iria voltar? E aí? Aí a pergunta que eu te faço é a seguinte: pô, Luiz, mas eu não vou entrar no submarino para tentar ver o Titanic. Beleza, tudo bem, te respeito. Agora, do fundo do coração, você de verdade sabe que na hora que você vai para o trânsito, principalmente os motoqueiros aí, você sabe que você vai voltar? Você sabe o que vai acontecer hoje? Você tem domínio sobre o que vai acontecer? Não. Então o que eu quero trazer é o quê? Descansa o seu coração e deixa com que as coisas venham a ser solucionadas no seu momento adequado. É isso, amor?
Não, sem dúvida. Eu tô vendo que algumas pessoas, né? A Tamara tá aqui na live, ela também trabalha com o esposo dela, né? Então eu tô aqui analisando, que eu conheço um pouquinho de cada, né? Cara, o tempo todo eu vejo que o pilar de tudo é a confiança e o acordo. Você tem isso, você consegue lidar super bem com o trabalho, com os desafios. Uma outra coisa que eu queria colocar também o Luiz, ele tem uma habilidade, cara, que eu acredito que, não sei, que poucos têm, que ele tem uma facilidade, parece até que ele gosta de resolver problemas. E outra coisa, o mundo pode estar acabando que ele está tranquilo, ele resolve. Ele foca na solução, isso eu aprendi muito e a gente aplica muito isso. Até com minha filha de 9 anos, né, o meu filho também de 18 anos, super bem treinado, acaba que a gente tem uma cultura aqui na nossa casa também de focar na solução. A minha filha mesmo, quando eu sempre cobrei isso dela, então quando eu desfoco, ela fala, mãe, solução, foca na solução, né? Me perdi, o que eu ia falar. Me perdi onde eu ia chegar. Você ia colocar a questão da solução que eu tinha te perguntado. Lembrei. Sobre ser a agenda de coisas positivas. Fala. Lembrei, baseado na pergunta do Daniel. Então, assim, hoje que eu vejo que eu não consigo resolver, eu acabo, né, delegando para o Luiz, que tem a maior habilidade em fazer isso. Apesar de que hoje, nossos desafios, graças a Deus, eu vejo que, pelo menos, né, parte da loja, não são tão grandes. A gente tem bastante pessoas eficientes lá e é aquele negócio, né? Veio o problema, veio a solução. Veio o problema, veio a solução, né? Mas aí tem um detalhe, né? Que senão a gente vai imaginar assim, então vocês não têm nenhum desafio, não tem nenhum problema. Agora, recente, nós trocamos o nosso setor de documentação, que é uma área que eu acompanho. Então, eu fiquei muito ocupada durante um mês produzindo em outras áreas, né? A gente viajou muito, né? Eu acompanho o Luiz nas palestras dele e nas outras empresas que a gente tem. E eu fiquei um tempo sem conferir, um mês sem conferir. Cara, isso me deixou... Teve um dia que eu perdi a noite, o Luiz sabe disso. Acordei 2h30 da manhã e falei, não consigo parar de pensar na documentação. Então, qual que é a solução? Né? A documentação eu vou delegar para o Luiz? Não, é só ir lá conferir. E não estava acontecendo nada. Mas o meu perfil, eu sou assim. Eu fui lá, passei o dia lá, conferi tudo, estava tudo lindo, cheguei e estou feliz, resolvi. Então, assim, existem as preocupações, somos diferentes, né? Então, delego quando há necessidade, mas resolvo aquilo que tem que ser feito, faço o que tem que ser feito e ponto, acabou. Mas existem os desafios até mesmo que a gente cria, né? Que esse é por mim. Aqui, ó. Eu também trabalho há 12 anos. Rafa, o que eu tenho que passar é o seguinte, né? E pelo menos é uma forma que você colocou ali que me fez dar uma aplicação para todo mundo aqui. Primeiro, né? Para mim é muito simples. Dá trabalho, mas vale a pena. É muito recompensador. Porque eu não sei como que seria, ainda mais eu sou um cara muito intenso, eu gosto de estar muito próximo, eu gosto de ter muito tempo de qualidade. Então, ouvir muito ela, comemorar o que a gente conseguiu produzir. Então, eu não consigo imaginar um relacionamento qual. Vamos dizer que a Lidiane fosse médica, por exemplo, né? E eu chego em casa e não tem ninguém lá. E, pô, por que não tem? Porque ela tá de plantão, né? Sei lá. E hoje está fazendo a cirurgia. Ou ela é obstetra, tem uma paciente que iria ter um filho. Então, acho que, assim, eu não sei, tá? Eu não sei comemorar essas vitórias de forma diferente, acompanhar uma pessoa que está fazendo algo completamente fora do que eu estou fazendo. Então, eu acho que, assim, por mais que tenha os desafios, existem os desafios também, até mesmo de pessoas que a gente conhece, que tem o marido que trabalha embarcado, né? Então, você já pensou? Não empreendo junto, mas fico 15 dias sem ele. E aí? Então, assim, para cada casal tem um desafio diferente. E o que eu trago para vocês aqui é que, no meu caso, vale muito a pena. E é diante de conversas difíceis, saber realmente solucionar os problemas que existem, não fugir da sua responsabilidade e entregar o seu máximo de verdade. Põe o seu coração na sua relação, no seu trabalho, e o resultado vem. E é prazeroso demais quando você pode comemorar a pessoa que participou daquele resultado junto com você. É isso, amor? Exatamente. Espero que tenhamos contribuído aí um pouquinho. Se tiver perguntas, coloca aí, podendo a gente responde no decorrer do dia. É isso aí, tá fechado. Então vou abrir uma caixinha de perguntas na sequência aqui. Que pergunta você faria para a esposa do Luiz, para ela poder responder para a gente. E claro, né? É uma alegria imensa de ter você aqui mais uma vez. E que se você for dono de loja e tiver o interesse de ser acompanhado por mim, você pode digitar aqui M2L.
E claro, se você for vendedor e quiser se tornar imbatível na vendas tanto online quanto offline, escreve aqui para mim, imbatível, que vai ser um prazer te servir mais uma vez com excelência. Combinado? Valeu! Até mais. Tchauzinho.